Olá, queridos irmãos, que a graça do nosso bom Deus estejam com todos. Amados, hoje iremos dar continuidade no nosso estudo no livro de Neemias. Se o nosso bom Deus assim nos permitir, hoje iremos abranger o capítulo 11. Mas antes de continuarmos, oremos ao nosso bom Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que tem nos dado de ouvir a Tua palavra, mesmo estando vivendo em tempos difíceis. Que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra com clareza, para que nós possamos obedecê-la e vivermos de acordo com a Tua vontade. Amado Deus, oramos em prol dos queridos irmãos que estão passando por dificuldades, por lutas, que o Senhor possa dar a esses irmãos alívio, possa trazer refrigério aos seus corações. Amado Deus, oramos também em prol dos queridos irmãos que estão espalhados pelo mundo, que estão espalhando o Evangelho, levando a Tua palavra a todos aqueles que o Senhor tem enviado. Irmãos que têm arriscado as suas vidas, que têm deixado tudo para trás para poder Te servir. Que o Senhor os ilumine, que o Senhor os encoraje, para que eles possam Te servir fielmente e não se desviem dos Teus caminhos. Amado Deus, oramos em prol do nosso país, que os nossos governantes possam tomar decisões sábias nesse momento de pandemia, que eles possam realmente pensar e cuidar do povo. Querido Deus, ore em prol das famílias que estão sofrendo por conta da pandemia, que o Senhor possa se revelar para elas de uma forma salvífica, que elas possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Amado Deus, recebe essa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a leitura é um pouco longa e são bastante nomes, né? Mais uma lista aqui no livro de Neemias, mas como nós já vimos, uma lista necessária, são nomes importantes, são autoridades, né? São nomes que representam famílias inteiras e que nos ajuda a compreender muitas questões das Escrituras, em particular a necessidade e a importância do povo. Nós já vimos que essas linhagens, essas genealogias, essas listas são importantes porque elas nos ajudam muito. Nós vimos, por exemplo, já que teve um certo grupo que se dizia ser da parte dos sacerdotes. Mas como não havia, né, o nome deles não estava constando na lista, então eles não puderam ministrar no templo. Então daí os cuidados, né, e a importância que tem que ter. Vamos ver aqui a partir do verso 1 até o verso 36. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitariam em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Zefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, e Maacéias, filho de Baruque, filho de Coose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maceias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade.
Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazua, filho de Malquias. E seus irmãos, cabeças de famílias, 242. E Amazias, filho de Azarel, filho de Azaí, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendentes deles, Zabiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni. Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquis, o segundo de seus irmãos. Depois Abdá, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Izia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Criat Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jacabzeel e suas aldeias, e em Jesua, em Maladá, em Bet-Palet. Em Azar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclac e em Mecona e suas aldeias, em Eirimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam-se desde Berseba até ao vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante em Micmas, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatode, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalete, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. Dos levitas haviam grupos tanto de Judá como de Benjamim. Queridos irmãos, nós já percorremos um grande caminho até aqui. E, sem dúvida, o capítulo 11 para mim tem sido um grande desafio. Mas, pela graça de Deus, nós iremos tirar lições preciosas aqui para nós.
Eu relembro os irmãos que Neemias fez 3 grandes reformas em Jerusalém. A primeira reforma foi uma reforma física. Ele reconstruiu os muros caídos da cidade e colocou as portas no lugar. Segundo, ele fez uma reforma social. Ele organizou a liderança e escolheu os líderes políticos temente a Deus e os colocou em cargos importantes para governar o povo. E terceiro, ele fez uma reforma religiosa, na qual nós estamos vendo ainda os efeitos dela. Neemias, sem sombra de dúvida, foi um grande líder. E através do seu exemplo, ele motivou outros na obra do Senhor. Ele motivou outros líderes e juntos motivaram o povo. Que ele possa estar nos motivando também. O tema que eu escolhi para a pregação de hoje é Jerusalém, uma figura da igreja. Os versos de 1 a 3, eu vou reler aqui para os irmãos, nos diz o seguinte: Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Irmãos, no capítulo 11, e nesses versos em particular, que acabamos de ler, eles demonstram uma preocupação com a habitação de Jerusalém e de Judá. Os irmãos lembram que eles estavam há quase um mês reunidos numa reunião solene. Mas aquela reunião, por mais maravilhosa que fosse, ela iria chegar ao fim. E eles teriam que ir para suas casas. Então a liderança se preocupa com o que o povo irá fazer depois que essa reunião solene acabar e o povo então voltar para suas casas. E por que essa preocupação toda em povoar a cidade de Jerusalém? Bem, Jerusalém foi a cidade escolhida por Deus para ali colocar o tabernáculo e a arca da aliança. Posteriormente, o templo então foi edificado para ficar no lugar do tabernáculo. Jerusalém era o centro da religiosidade dos judeus. Por esse motivo, Jerusalém era a cidade mais importante para eles. Pois se ela ficasse deserta, era como se não houvesse adoradores para adorar o Senhor. Semelhantemente, seria como a igreja sem os membros não tinha muita serventia. Portanto, Jerusalém, como sendo a cidade mais importante e o centro da religiosidade deles, ela não poderia ficar vazia. Eu relembro os irmãos que esse era o estado atual de Jerusalém. Os muros foram reconstruídos, mas havia ainda muito lugar vazio. A cidade era grande e eram poucos os habitantes. Foi necessário Neemias convocar o povo para que viesse morar em Jerusalém. Mas essa não foi uma tarefa fácil. Havia várias coisas que impediam que eles abandonassem o local onde eles estavam e fossem morar em Jerusalém. Uma delas era má vontade da parte deles. Eles preferiam ficar onde estavam, pois estavam vivendo uma vida relativamente estável. Eles não queriam deixar para trás tudo aquilo que eles já tinham conquistado e começar do zero. Outra coisa que também impedia que eles voltassem para Jerusalém era que, naquela época, morar em Jerusalém era expor a sua vida ao perigo. Era algo muito arriscado, pois os inimigos eram muitos. Uma outra coisa que também colaborava para que eles não quisessem ir para Jerusalém era que Jerusalém, naquele contexto, não oferecia grandes oportunidades para eles, tanto financeiramente como profissional e social. Eles já estavam estabilizados fora de Judá, já há bastante tempo já.
e não tinham interesse em retornar para Judá e nem para Jerusalém. Mesmo com o decreto do rei Ciro, que permitia o retorno dos judeus para sua terra e para reconstruírem a cidade e o templo, muitos judeus preferiram ficar onde eles estavam. Nós já aprendemos que o retorno se deu em 3 grupos, né? Por mais que o rei Ciro tenha dado o decreto, não foi de imediato que o povo foi. O primeiro grupo, liderado por Zorobabel, o segundo, liderado por Esdras, e o terceiro, liderado aí por Neemias. Mesmo com esses 3 grandes homens inspirados por Deus, foi com grande dificuldade que eles conseguiram que boa parte da população retornasse para Judá e Jerusalém. Mas mesmo assim, muitos preferiram ficar. O verso 1 nos chama a atenção para a iniciativa da liderança. O verso começa dizendo que os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. Eles tinham sido os primeiros a assinarem aquela aliança com o Senhor. E agora são os primeiros a dar o exemplo de querer morar em Jerusalém. Essa atitude deles demonstra que eles não estão preocupados com a questão financeira, não estão preocupados com regalias, com a segurança de suas próprias vidas, mas que estão exclusivamente preocupados com a adoração ao Senhor. Eles não demonstram a preocupação em construir uma carreira ou levantar um grande patrimônio, mas eles demonstram zelo pelo Senhor. Eles não estão preocupados com as suas vidas, mas com a adoração. O texto ainda nos informa que o restante do povo foi feito um sorteio. De cada 10, um iria para Jerusalém e os 9 iriam povoar o restante de Judá. Eu relembro os irmãos que esse sorteio era algo obrigatório, não era uma questão de opção. A pessoa escolhida deveria ir morar em Jerusalém. Mas o verso 2 nos informa que também houve voluntários para ir morar em Jerusalém. Eram pessoas que colocavam Deus acima de tudo. Eram verdadeiramente adoradores. O verso 3 nos informa que houve uma organização social e religiosa em todo o território de Judá. O verso 3 menciona os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Era preciso restaurar a adoração a Deus, mas não tinha como fazer isso sem organizar o povo. Eu relembro os irmãos que tudo isso que está acontecendo é resultado do avivamento espiritual que houve no meio do povo, que foi resultado da leitura das Escrituras. Dos versos 4 até o verso 19, irmãos, nós temos um relatório dos líderes que habitaram em Jerusalém. Era um total, irmãos, de 3.044 pessoas. Eu vou ler aqui rapidinho, fazer um pequeno resumo dessa leitura. Todos os filhos de Pérez, homens que eram valentes e que habitaram em Jerusalém, foram 468 homens. Esse foi o total de homens de Judá. Está aí no verso 6. Os filhos de Benjamim foram 928 homens. Os irmãos podem conferir aí no verso 8. Os sacerdotes que faziam o serviço no templo eram um total de 822 homens. Está aí no verso 12. E seus irmãos, cabeças de famílias, eram 242. Está aí no verso 13. E os valentes eram 128. Os irmãos podem conferir no verso 14. Os irmãos lembram que os levitas tinham um papel importantíssimo na adoração. Eles eram os diáconos. Eles ajudavam no funcionamento e manutenção do templo e da adoração no templo. Eles tinham uma grande responsabilidade. Eram responsáveis não somente pelos sacrifícios, mas também pela pregação da palavra. Os levitas, responsáveis pelos louvores e a adoração, eram um total de 284 homens. Os irmãos podem conferir isso no verso 18.
Além de cuidar do templo, da manutenção do templo, da adoração no templo e da pregação da palavra, que era em todo o território de Judá, eles também eram responsáveis pelos louvores e pelas orações. Os porteiros, que tinham como objetivo proteger as portas, eram um número de 172 homens, conforme os irmãos podem conferir no verso 19. Nós temos aí, então, o total de 3.044 homens trabalhando ativamente na adoração a Deus. Uma grande organização e uma lição para nós também. Esse é um modelo de organização do culto a Deus extraordinário. Se compararmos a forma como nós nos organizamos, como a Igreja do Senhor se organiza hoje, ela perde para esse modelo aqui. Os irmãos lembram que o culto a Deus no Antigo Testamento, por conta da Antiga Aliança, era cercado de vários rituais. E a gente vê um monte de gente trabalhando, cada um na sua função. Não havia disputa entre eles, mas eles cooperam uns com os outros para que as coisas funcionem. Aqui a gente vê uma diversidade de serviço, mas uma unidade de propósito. Assim também é na igreja, há uma diversidade de serviços, mas deve haver também uma unidade no propósito. Dos versos 20 até o verso 36, finalizando aí, a gente vê a organização do restante do povo em todo o território de Judá. A preocupação deles não era somente nas cidades, mas nas aldeias também. A gente vê um cuidado na organização, não somente das grandes cidades, mas também nos povoados. E por que todo esse cuidado? É porque todos são importantes. Não eram somente os habitantes de Jerusalém, mas os habitantes das outras cidades de Judá também eram importantes para o Senhor e importantes para a adoração. Todos na igreja são importantes e necessários para o crescimento da mesma. Cada irmão tem uma peculiaridade, tem um papel relevante a desempenhar para o reino de Deus. Nenhum cristão, nenhum servo de Deus é um coadjuvante. Todos temos um papel importante a desempenhar, cada um de acordo com o dom que Deus deu. Bem, queridos, fazendo esse breve resumo aí a respeito desses versos, né, do contexto histórico aí do que está acontecendo, então agora iremos partir para a segunda parte da nossa pregação, que é agora as lições práticas, o que nós podemos extrair aqui desse texto para nós. Irmãos, essa é uma lição extraordinária para nós. São lições profundas, verdades que devem mexer com cada um de nós. Jerusalém é uma figura da igreja, e eu tomo aqui emprestada essa ilustração para trazer lições práticas para cada um de nós. Jerusalém, então, como sendo símbolo da igreja, ela era o centro da religiosidade. Era em Jerusalém que estava o templo onde a adoração a Deus era ministrada. Na Nova Aliança, o templo do Deus vivo não é feito por mãos humanas, mas cada um de nós somos pedras vivas que juntos formamos o templo espiritual. Somos a casa de Deus. Os nossos cultos também precisam, irmãos, da presença do povo de Deus, para juntos cultuarmos ao Senhor. O ideal seria que todos os salvos, todos os santos do Senhor, estivessem juntos para expressar a sua alegria, adoração, gratidão e reverência ao Senhor. Mas, infelizmente, a realidade é outra. Os cultos parecem estar cada vez mais vazios. Faltam adoradores, apenas um remanescente resiste. Parece que alguns eleitos do Senhor têm outras prioridades em suas vidas. Eles não têm tempo para adorar ao Criador. Parece que a preocupação com o que comer e o que vestir se torna mais forte do que a necessidade de adorar o Senhor. Parece que ainda estão correndo atrás daquele sonho de ter uma vida melhor. Mas quem vive assim está correndo atrás do vento. Pois não há vida melhor sem o Senhor. Ele é a nossa felicidade, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa riqueza, Ele é tudo o que nós temos. Precisamos povoar a igreja. É preciso convocar o povo para a adoração. Aqueles irmãos que estão vivendo dessa forma complicada, se afastando cada vez mais dos caminhos do Senhor, lembre-se, ainda
dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de se arrepender dos seus maus caminhos, de acertarem a vida com Deus. Ainda dá tempo de restaurarem a comunhão com o Senhor. Os líderes da igreja é quem deve ser os primeiros a dar o exemplo. Eles devem colocar a adoração ao Senhor acima de tudo. Precisamos motivar o povo de Deus através das nossas vidas. Não somente através das nossas palavras. Nós precisamos entender que o serviço na igreja é um trabalho de todos e não somente de alguns. Nós temos que ser mais participantes na vida da igreja. Há muito, muito o que fazer. Nós precisamos compreender com muita clareza o papel da palavra de Deus, o papel da oração e o papel dos louvores. Não somente no culto, mas também em nossas vidas. A liderança da igreja deve ser um instrumento usado por Deus para estimular o povo nessa prática. Os que são casados, e eu me refiro em particular aos varões, também devem entender que a sua responsabilidade não é simplesmente em colocar o alimento físico na mesa, mas de colocar o alimento espiritual também. Seja você um exemplo dentro de casa, seja um líder temente a Deus. Os diáconos e os evangelistas, eles têm um papel tão importante quanto o do pastor. Juntos, eles são as autoridades da igreja. Eles devem trabalhar em harmonia para o correto funcionamento do corpo. Louva a Deus pela vida dos diáconos da nossa igreja e dos evangelistas, que têm se esforçado bastante para não somente cuidar da igreja, como também levar o Evangelho a outras pessoas. Que Deus os ilumine e os capacite cada vez mais. Queridos, assim como havia os porteiros que tinham o trabalho de guardar as portas e proteger as entradas, nós também precisamos vigiar e cuidar bem da igreja, impedindo que qualquer tipo de mal penetre na nossa pequena comunidade e venha trazer transtorno. Isso pode, como exemplo, pode ser uma heresia que esteja surgindo, ou um pensamento, um ensino equivocado, ou um irmão que está em pecado, vivendo uma vida inadequada. Então, todos esses cuidados nós devemos ter para manter a igreja pura. O povo de Deus precisa acordar. Nós precisamos despertar para o nosso serviço e adoração. Temos que acordar, irmãos. Precisamos nos mobilizar, sair do comodismo, sair da nossa zona de conforto. Precisamos entender que Deus não nos chamou simplesmente para ficarmos estáticos, mas Ele capacitou a cada um de nós para agirmos. Ele não nos chamou para sermos apenas ouvintes da sua palavra, mas Ele nos chamou para sermos praticantes dela. A gente não pode pensar que somente ouvir a palavra, fazer algumas orações em casa, isso é suficiente. Não é, não basta. Nós precisamos nos empenhar, nos envolver mais com a vida da igreja. Nós precisamos nos aproximar mais dos irmãos. Nós precisamos estar mais presente. Precisamos literalmente sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos realmente ralar, trabalhar, suar, dar duro em prol do reino de Deus. Precisamos, irmãos, fazer uma avaliação urgente das nossas vidas. De fato, estamos vivendo como adoradores? Ou nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar? Irmãos, pensem, de que forma eu tenho participado da vida da igreja? Pensem nisso. De que forma eu tenho contribuído para o crescimento dos irmãos? Os irmãos pensem nessas perguntas. Devemos olhar para as nossas próprias vidas.
Devemos ver, devemos responder a esses questionamentos com a nossa vida. Queridos, nós precisamos mudar a nossa postura. Precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. O que significa que precisamos adorar o Senhor com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Significa que precisamos adorar o Senhor com muita intensidade, com muita paixão, irmãos, com gratidão. Que nós possamos dar uma atenção especial, não somente na pregação da palavra, mas também nas orações e nos louvores. Um outro ponto importante também na adoração a Deus é o quebrantamento do coração. É preciso chorarmos, lamentarmos por conta do pecado, confessar os nossos pecados, abrir o coração para o Senhor. Ora a Deus, para que nos nossos cultos estejam cheios dos adoradores do Senhor, para juntos expressar a nossa gratidão. Oro a Deus para que nós possamos nos organizar melhor, que nós possamos entender que o trabalho é de todos e não somente de alguns, que é preciso a colaboração de todos, para que nós possamos ser uma igreja relevante. É preciso observarmos tais pontos. É preciso vivermos, de fato, um cristianismo autêntico. Sermos crentes de verdade, não apenas nominalmente. Que Deus nos constranja a vivermos para Ele e não para nós mesmos. Queridos irmãos, ficando por aqui, espero que tenha ficado claro para os amados. Oremos ao nosso bom Deus, agradecendo por esse momento. Querido Deus e Pai, graças te damos por essas palavras, que essas palavras possam de fato trazer mudança em nossas vidas. Que nós possamos entender com clareza o papel que temos que desempenhar na igreja. Devemos entender que cada um de nós somos importantes e relevantes, que precisamos sair da nossa zona de conforto, que precisamos sair do comodismo e colocar a mão na massa e trabalhar em prol do reino de Deus. Devemos entender que a vida que temos não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Querido Deus, constrange-nos, quebra-nos, nos humilha, nos coloca onde deveremos estar, aos teus pés. Que cada um de nós possamos te servir com um coração grato, que possamos ser de fato adoradores sinceros. Querido Deus, recebe essa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.